Oi pessoal, aqui é o professor Lucas e a gente vai começar o segundo bimestre, iniciar a apostila 2 e vamos começar a falar da região Nordeste. Esse bimestre aqui a gente vai começar a falar das regiões do Brasil, começando pela região Nordeste. Alguns avisinhos, né? Então coloquei uma atividade lá no Classroom, façam as atividades, assistam a aula, anotem as dúvidas e aí segunda-feira na nossa videoaula a gente tira essas dúvidas da aula e da atividade. Tudo bem? Então, para começar aqui, a gente vai falar, né, das características gerais da região Nordeste. Quais são elas? Então, a região Nordeste é formada por 9 estados. A gente tem o Maranhão, o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a Bahia. Então, são 9 estados que compõem a região Nordeste. A região Nordeste ocupa, né, uma área muito grande. Então, a gente tem uma área muito grande na região Nordeste, é a segunda maior região do país, né? 18,27% do território brasileiro. Também é a segunda região mais populosa do Brasil e também uma das regiões mais pobres. Então o Nordeste ele tem aí uma mistura de várias características, né? Aqui nessa tabelinha a gente tem a distribuição étnica da população do Nordeste. Então a maioria da população é composta por pardos, pessoas pardas, né, com 62,5% da população. A outra grande parcela da população são os brancos, 29,2%, né? Apenas 7,8% de pessoas pretas, né? E 0,5% de pessoas indígenas. Então, o Nordeste também tem uma miscigenação na sua população muito grande. Beleza? Falar um pouquinho da história da região Nordeste. Então, como que começou a ocupação da região Nordeste? Ela vai começar, né, lá no Brasil colônia, com a chegada dos portugueses. Os portugueses chegam no Brasil em 1500 e desembarcam na Bahia, atual região do Nordeste, atual estado da Bahia. Né? No começo, a ocupação dos portugueses ela não vai acontecer de fato. Né? Portugal, na verdade, não queria muito ocupar a nova colônia, mas por medo de algumas invasões de outros países que estavam de olho nessas novas terras, Portugal estabeleceu algumas bases de ocupação, principalmente no litoral. Então, né, com medo lá de sofrer algumas invasões, o Portugal criou algumas bases no litoral para falar assim, olha, isso aqui tem dono, isso aqui a gente já chegou aqui, isso aqui é nosso, né, não se metam de invadir aqui, beleza? A colônia brasileira, né, ela vai entrar num sistema que é o sistema mercantilista. O que é isso, né? A colônia era responsável por produzir as mercadorias e a metrópole, Portugal, ficaria com lucro, com o lucro da venda dessa mercadoria. Esse é o sistema mercantilista que basicamente, né, dominou todo esse período aí de 1500, 1450 a 1600, esse período aí de grandes navegações. Acho que vocês já viram grandes navegações com o Rafael em história. Beleza? Então esse foi o comecinho da ocupação na região Nordeste. Continuando, a gente vai ter a questão do pau-brasil. O pau-brasil, deixa eu pôr aqui para baixo agora a minha câmera. O pau-brasil vai ser uma das primeiras atividades econômicas, né, no Brasil e, consequentemente, no Nordeste, porque foi a primeira região a ser ocupada. Então, tá aí, ó. O pau-brasil, né, ele serviu como ocupação do território brasileiro. Então, a exploração no Brasil servia principalmente para atingir as roupas, né, porque o pau-brasil tinha aquela cor avermelhada que saía da sua madeira e isso era muito requisitado na Europa, porque a Europa, aquelas cortes, né, dos reis, então as roupas super vermelhas, o pau-brasil servia como corante para atingir as roupas, né, da classe de reis e de todo o clero, né, o clero e da coroa dos países na Europa. A madeira extraída do pau-brasil era guardada nas feitorias. As feitorias eram essas casas aqui, ó, esses grandes depósitos, né, que Portugal construiu na colônia, principalmente próximo ao litoral, tudo bem? No começo, os portugueses usavam os indígenas, né, para extrair o pau-brasil, né, através de uma troca. Então, os portugueses davam alguns produtos para os indígenas que eles nunca tinham contato, como o espelho, por exemplo. E os indígenas gostavam muito do espelho, porque eles nunca tinham visto, e quando olhavam o espelho, olhavam eles, era uma coisa meio acho, mística para eles. Então,
no começo aconteceu essa troca, que é chamada de escambo, né? Então os portugueses davam esses produtos, os indígenas iam lá e ajudavam na extração da madeira, mas depois, com a extração foi crescendo, né? Então o número de árvores derrubadas foi crescendo, os portugueses começaram a escravizar esses indígenas para extrair as árvores, tá bom? A extração no pau-brasil, ela dizimou boa parte da Mata Atlântica, né? Mata Atlântica que era concentrada todo no litoral brasileiro, lá do Rio Grande do Norte, né, no Nordeste brasileiro, até o Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. A Mata Atlântica se estendia por toda essa região e a extração do pau-brasil no Brasil colônia acabou dizimando boa parte da Mata Atlântica. Hoje a gente tem pouquíssimas áreas de Mata Atlântica nativa, em torno de 5% só da Mata Atlântica nativa. Beleza? Vamos lá. E aí, depois do pau-brasil, a gente vai ter uma outra atividade muito importante na região nordeste do Brasil, que é a economia açucareira ou economia canavieira, né? Então, Portugal, depois de explorar o pau-brasil, depois de tentar achar ouro e prata no Brasil, né? Isso é antes da mineração em Minas Gerais, Portugal não conseguiu achar ouro e prata, então Portugal decidiu efetivar a ocupação, ou seja, ficar aqui no Brasil mesmo e ocupar de fato essas novas terras. Só que para isso, Portugal precisava de uma atividade econômica muito, muito boa, que desse muito dinheiro. E aí eles escolheram o cultivo da cana-de-açúcar, porque o açúcar era um produto muito valorizado na Europa. Não existia esse açúcar branquinho que a gente tem hoje, né? O açúcar da época colonial era um açúcar extraído principalmente da beterraba, era um açúcar mais escuro, mais avermelhado. Então esse açúcar refinado que a gente usa hoje para fazer bolo, para adoçar as coisas, né, não existia e era um produto de luxo na Europa. Então Portugal decidiu plantar cana aqui para conseguir exportar esse produto para a Europa. A economia canavieira no Brasil, ela tem 4 características importantes. A primeira delas é o latifúndio. O que é o latifúndio? O latifúndio são grandes propriedades rurais. A cana era plantada em grandes propriedades rurais nos latifúndios. Tudo bem? A outra característica é a monocultura. Monocultura é quando a gente planta um só produto, ou seja, quando a gente só planta cana, ou quando a gente só planta soja, ou quando só planta outro produto. Nesse caso, só a cana era plantada. A outra característica era a mão de obra escrava, escrava africana principalmente, né? Então, quem colhia, quem plantava a cana eram os escravos africanos. E a última característica é a produção para exportação. Tudo que era plantado no Brasil ia para fora, ia ser exportado para a Europa. Essas 4 características na economia canavieira a gente chama de sistema de plantation. Então, o plantation da economia colonial tem essas 4 características. É um latifúndio, grandes propriedades rurais, é uma monocultura, um produto só é plantado, a mão de obra utilizada é a mão de obra escrava e é um produto voltado para exportação. Tudo bem? Plantation, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava, produção voltada para exportação. Beleza? Indo mais um pouquinho para frente, essa produção canavieira ela vai fazer surgir uma sociedade, né, açucareira, uma sociedade rica que cresceu muito por causa dessa atividade econômica da cana-de-açúcar. Deixa eu subir minha câmera que está em cima do texto. Opa, passei muito. Tô indo, gente, calma. Então, a cana ela era plantada no Brasil e ela era moída aqui no Brasil, né? Moída nos engenhos. Engenhos eram essas fazendas de moer cana, né? Que está aqui na imagem. Esses eram os engenhos, uma usina de moenda. Depois que ela era moída no Brasil, ela era levada para a Europa. Na Europa, o principal país que distribuía o açúcar para os outros países era a Holanda, né? Tanto que no Nordeste a gente tem algumas cidades como Pernambuco que foi colonizado ou teve uma época, né, colonizadora por holandeses. Pernambuco tem uma herança holandesa muito, muito rica. Tudo bem?
Então, essa economia canavieira ela vai tornar o Nordeste uma das regiões mais ricas, a região mais rica do Brasil. Olha que contraste, a gente começou falando que o Nordeste hoje é uma das regiões mais pobres do Brasil, mas no Brasil colônia, o Nordeste era a região mais rica do Brasil. Então, essa atividade vai fazer surgir uma elite, uma sociedade, né, pessoas muito ricas, uma elite composta pelos senhores do engenho, os donos dos engenhos e suas famílias. Por outro lado, né, a gente tinha a elite, mas a gente tinha uma sociedade muito pobre também, que era basicamente composta pelos escravos africanos, pelos indígenas que já tinham sido escravizados e pelos colonos mais pobres na colônia brasileira. Tudo bem? Então, essa economia fez surgir a elite, mas também fez surgir uma população muito, muito pobre. Continuando, a gente vai ver que nem só de cana vivia o Nordeste. Né? Então, a atividade canavieira era a principal, sim, né? Fez crescer muito a região Nordeste do Brasil, fez surgir uma elite, fez surgir também uma população mais pobre, mas não era a única atividade econômica que acontecia no Nordeste. A pecuária também foi implementada, porque pensa assim, os engenhos de cana-de-açúcar tinham trabalhadores, tinham senhores, tinham animais que ajudavam no trabalho. Então, a pecuária, que é a criação de gado, ela serviu para dar comida para essa população, dar couro, que tem a ver com roupa, né? E também a ofertar animais de tração que ajudavam nos engenhos de açúcar. Tudo bem? Uma outra atividade que foi importante no Nordeste foi o cultivo do algodão. O algodão utilizado para a produção de roupas para os colonos, para os próprios senhores de engenhos. Então, o algodão era um produto muito importante também para a produção de roupa. Isso, num certo momento, né, só para a produção de roupa dos engenhos, né, das cidades ali do Nordeste, mas ali no século XVII, século XVIII, a gente já vai ter o início da Revolução Industrial na Europa, na Inglaterra principalmente, e aí a Inglaterra vai começar a importar, né, o algodão do Brasil. Então a colônia brasileira vai começar a exportar algodão para a Europa, principalmente para a Inglaterra, por causa da Revolução Industrial. Tudo bem, pessoal? O que a gente viu então aqui nessa aula? A gente viu que a região Nordeste era a região mais rica do Brasil na colônia. A gente teve uma atividade econômica muito importante, primeiro que foi o pau-brasil, depois que foi a cana-de-açúcar, e além da cana-de-açúcar, a gente também teve a pecuária e o cultivo do algodão no sertão nordestino. Beleza, pessoal? Façam atividade no Classroom, assistam a aula quantas vezes vocês puderem, anotem as dúvidas, porque segunda-feira a gente tem a aula online, e aí eu conversando com vocês, a gente vai tirar essas dúvidas ali. Beleza? É isso e tchau, tchau.